Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje eu vou dar continuidade à nossa leitura bíblica que fica no livro de Amós. E logo depois dessa leitura, vamos fazer uma oração, né? Vamos orar por aquela cidade que está lá toda destruída, né? Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos. Vamos orar pelas dores daquelas pessoas, para que Deus possa tocar, para que Deus possa fazer, né, a vontade dele, mas que ele possa ter a misericórdia na vida daquelas pessoas, amém? Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, que fala sobre um cântico de lamento e dor sobre Israel. E é sobre isso que nós vamos orar, né, irmão? Sobre a dor do próximo. Versículo 1. Ouvi esta palavra e eu pronuncio sobre vós como uma lamentação à casa de Israel. 2. Caiu a virgem de Israel e não tornará se a levantar. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. 3. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, voltarão 100. E a que sair com 100, voltará com 10, para a casa de Israel. O chamado de Deus para Israel arrepender-se e evitar o juízo. Buscai-me e vivei. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. E não procureis a Betel, nem entreis em Gigal, nem passeis a Berseba, porque certamente Gilgal será levada para o cativeiro e Betel será desfeita. Buscai ao Senhor e vivei, para que não ataque um fogo à casa de José e a consuma, sem haver em Betel quem o apague. Versículo 7. Vós os que converteis em abismo juiz, a justiça deitais por terra. 8. Procurai aquele que faz o 7 estrelo e Orion, e torna as trevas da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. 9. Que faz vir súbita destruição sobre o forte, de modo de que venha a ruína contra a fortaleza. 10. Eles aborrecem aos que os repreendem na porta da cidade e ao que fala retamente abominam. 11. Portanto, visto que pisais ao pobre, exigis dele carga de tributo de trigo, edificastes casas de pedra lavradas, mas não habitareis nela. Plantastes formosas vinhas, mas não bebereis do vinho delas. 12. Porque eu sei quão numerosas são as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afliges o justo e deles tomais suborno, e na porta fazeis os pobres perderem a sua causa. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, porque assim o Senhor, Deus dos exércitos, será convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei juízo na porta, talvez o Senhor, Deus dos exércitos, terá piedade do remanescente de José. Irmãos, a receita para evitar os terríveis juízos é dada aqui. De fato, o Espírito Santo concedente em fazer outro chamado ao altar ao dizer: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Razão para a lamentação. 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as suas ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, eu ao lavrador, chamarão para o choro, e para lamentos que souberem prantear. E haverá pranto e todas as vinhas, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vos quereis este dia do Senhor. Será as trevas e não a luz? Como o homem que foge de diante do leão e se encontra com ele o urso, ou como ao entrar numa casa e apoiar sua mão na parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, portanto, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão e não tem resplendor? Deus odeia a hipocrisia. 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não terão bom aroma para mim. 22.
E mesmo que se me ofereça os holocaustos e as vossas ofertas de alimentos, não as receberei, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. 24. Mas corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como os impetuosos ribeiros. Versículo 25. A idolatria e o juízo deles. Oferecestes-me sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantes tabernáculos de vossos Moloque e o altar das vossas imagens, a estrela dos vossos deuses que existe para vós mesmos. Nesse versículo 26, irmãos, nós vemos que aqui fala Deus com a letra minúscula, que são deuses, não se refere ao nosso Deus, que é escrito com a letra D maiúscula, para vocês entenderem. 27. Fareis, pois, transbordar como cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Quando Deus fala, se convertestes a mim para que seja salvo, buscar-me e vivei. Quando ele fala, buscar-me, mas buscar-me de todo o coração. Amém? Que nós venhamos entender e aprender mais sobre essa leitura, sobre essa palavra. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Que nós possamos fazer uma pequena oração, né, irmãos? Que nós possamos, pode ser pequena para nós, vai ser grande aos ouvidos de Deus. Que nós venhamos orar, né, por aquela cidade que está em aflição e pedir a Deus que tenha misericórdia, que abrande as águas, abrande as chuvas e os ventos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, primeiramente para agradecer por minha vida e a vida dos meus filhos e familiares, agradecer por aqueles que hoje acordou, que hoje puderam se levantar e ir para os seus trabalhos, esses, Senhor, que ainda curte preguiça nas suas camas, mas sabem que estão aí porque Deus permitiu a vida e o respirar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu clamo, Senhor, meu Deus, por aquela cidade que está se esvaindo em água, meu Deus. Pai, coloque suas mãos sobre as águas, sobre os ventos e tempestades, Pai. Abrande as chuvas, meu Deus. Proteja nossos países, nossas cidades, Pai. Quantas cidades ainda estão aí, Senhor, meu Deus, com as medidas meteorológicas, Senhor, que vai haver ventos, que vai haver chuvas, Senhor. Pai querido, Pai amado, abranda, Senhor, meu Deus, os ventos, que o Senhor é o Deus de tudo. O Senhor é o Deus que tudo pode, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, abrando o coração, acalma o coração daqueles pais e mães, filhos, Pai, aqueles que perderam tudo, Pai. Perderam, Senhor, meu Deus, suas casas. Aqueles, Pai, que tiveram a pior dor do mundo, Pai, que nós não sabemos sentir, mas imaginamos, Pai, a dor que eles estão passando, que perderam suas mães, seus pais, seus filhos. Quantas crianças, quantos animais, Senhor, meu Deus, estão sendo levados por aquelas águas, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, envie seus anjos, Senhor, meu Deus, sobre aquelas cidades, Pai. Levanta, Senhor, meu Deus, pessoas, Senhor, meu Deus, que possa ter condições para ajudar, Senhor, meu Deus, aquela cidade. Aquelas pessoas que estão desabrigadas, aquelas pessoas que estão sem alimento, sem água, sem roupa, sem vestimenta, meu Pai. Sem um teto, Senhor, meu Deus, para estar embaixo, meu Deus. Aqueles que perderam todos os seus bens, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós perder nossos bens não é nada comparado a perder nossas vidas, a perder nossos entes queridos, Senhor. Oh Deus, acalma o coração, Senhor, meu Deus, desses que estão sofrendo por esta perda, Pai. Pai, tenha misericórdia, Senhor, meu Deus, da nossa casa, tenha misericórdia dos nossos filhos e familiares, tenha misericórdia, meu Deus, acampa seus anjos sobre nossas casas, Pai, sobre as casas desses que estão aqui, Senhor, meu Deus, compartilhando comigo, meu Deus, participando desta oração, Pai. Assim, Senhor, meu Deus, como o Senhor levantou, Pai, o seu profeta, Bispo Bruno Leonardo, Senhor, que o Senhor possa levantar mais pessoas para orar, Pai, para buscar e para clamar, Senhor, meu Deus, por salvação, por proteção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti esta oração, eu entrego a Ti esse louvor, eu entrego a Ti e consagro essa leitura bíblica, Pai.
Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Senhor, meu Deus, toca no coração dos homens e mulheres. Toca no coração dos seus filhos e filhas, Pai, que eles venham fazer o bem, meu Deus. Afasta, Senhor, joga por terra toda a maldade desta terra, Pai. Quantas pessoas, Senhor Jesus, está aí fazendo maldade, Senhor, sem pensar nas consequências, meu Deus. Quantas crianças estão se perdendo, Pai, pelo esse mundo afora. Oh, Deus maravilhoso, entra com providência, Senhor, meu Deus, com a sua ação. Mas entra, Senhor, meu Deus, com misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu lhe entrego, Senhor, meu Deus, a minha vida, a vida dos meus filhos e familiares em suas mãos. Eu entrego em suas mãos, Pai, cada irmão que aqui se encontra, Pai, participando desta oração, Pai. E abençoa aqueles que entrar aqui no canal, Pai, para ouvir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês continuem orando por esses países, essas pessoas, Senhor, que estão lá perdendo seus entes queridos, perdendo seus bens. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.